Quinta ao Vivo. Boa tarde a você, ouvinte telespectador de mais um programa Quinta ao Vivo. Estamos aqui hoje na Bahia, no estado da Bahia, com a nossa irmã Cristiane Alfaia, que vai aqui conversar com a gente, contar um pouco das suas experiências com o Senhor. E para começar, Cris, quero te dar uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, a toda a igreja. Deus abençoe. Amém. É com muita alegria que a gente te recebe aqui em mais um Quinta ao Vivo, que eu sei que tu já participou de outros. Mas vamos lá. Tem uma palavra bastante interessante que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, e eu peço que você que tem uma Bíblia aí acompanhe com a gente. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo é 15, e diz assim: medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, Cris, são palavras aqui, como o título fala, né, dessa passagem bíblica aqui, né, todo esse capítulo, exortação à fidelidade e à diligência no ministério, né? Então, realmente, tu como profissional, né, e eu sei que muitos profissionais que estão nos assistindo desse momento vão se identificar, né, contigo, sobre essa questão de tu estar, né, levando a boa nova, né, ensinando, né, com o teu testemunho, com as tuas atitudes, tudo que a gente aprendeu no Evangelho do Reino, mas não de forma explícita, porque muitas vezes os ambientes não permitem que isso aconteça, em vários ambientes de trabalho. Mas isso pode acontecer. E eu queria que tu falasse da tua realidade, né, de como isso acontece contigo no dia a dia. Amém. Então, assim, né, eu até estava comentando antes, assim, geralmente quando eu recebo a lista de presenças, né, dos meus alunos, quando eu vou começar o semestre, vou começar as aulas, né, eu vejo quem tá ali, e aí eu sempre, né, antes de iniciar um primeiro contato, eu já vou orando, já vou pedindo para Deus, né, me dar a direção, para Deus ir fazendo as curas necessárias, principalmente perdoando os nossos pecados, Amém. né, e abrindo as portas, né, conforme a vontade dele, para que em momento oportuno, né, a gente possa falar mais claramente dele. Às vezes isso acontece em alguns semestres, às vezes não acontece. Tipo assim, às vezes no início da aula, no final de uma aula, ao longo do semestre, né, os alunos pedem para conversar um pouco mais de coisas suas pessoais, e a gente tem a oportunidade de entrar com uma palavra de Deus, né? Ou às vezes a gente tem semestres que passa mais num nível de trabalho espiritual em termos indiretos, eu diria, né, que não é diretamente falando, mas indiretamente no sentido de estar intercedendo, né, se é que a gente pode chamar, né, a intercessão de um comportamento indireto, talvez não ativista seja a palavra, né? Sim. E isso é importante, assim, né? A gente fica trabalhando em dois níveis diferentes, né? No nível concreto, racional, ensinando aquele conteúdo para os alunos e, ao mesmo tempo, né, intercedendo, pedindo curas, pedindo perdão, pedindo para abençoar. E o nosso espírito, né, ele sente, assim, ele tem percepções subjetivas daquele ambiente, né? Mais difícil, mais leve, mais pesado. Isso é uma impressão subjetiva que a gente tem. Sim. Espiritual, né? Não é racional. Porque ali, é o espírito, aparentemente, né, tá olhando ali, tá tudo muito bem, tá tudo certo, tá todo mundo quietinho, prestando atenção. Mas algo dentro de nós, né? Nos conflitos. E aí que vem a importância, né, de nós, cristãos, estarmos consagrados e conectados com o Senhor, né, em comunhão. Porque quem vai nos dar esses sinais, né, é o Espírito, né? E para que o meu Espírito escute, né, o sinal do Espírito de Deus, né, pedindo que eu faça tal coisa, por exemplo, orar, interceder, enfim, ou falar do aplicativo, seja lá o que Deus quiser. Sim. Eu preciso estar também, né, buscando o Senhor. Amém. Lendo a palavra, me consagrando nos momentos fora dali, né? Com certeza. E ali até quando também já aconteceu de eu abrir a Bíblia, né, depois da aula e ler um salmo, né, para um aluno, já aconteceu. Mas isso
não fui eu que impus, né? Não fui eu que... Foi algo natural, Foi uma fluiu. necessidade do aluno que veio me perguntar o que eu achava sobre tal conduta, o que ele devia fazer. E aí eu falei pra ela, sinceramente, eu não sei o que tu deve fazer, mas o que tá escrito, porque eu também sabia que ele era cristão, né? Aí tu então direcionou ele pra palavra. porque a gente precisa respeitar também, né? Sim. Porque numa universidade a gente tem várias crenças, né? E a gente tem que respeitar, né, as diferenças e tolerar, né? E quando a gente sente abertura para falar, a gente deve falar. Né? Mas quando a gente não sente abertura do Senhor, é o Espírito que conduz, né? A gente fica quieto, né? E amém, Senhor, sim, Senhor, é tu que sabes todas as coisas. Então, é muito sutil isso, assim, sabe? É muito... Por isso que a gente tem que estar muito ligado em Deus. O ponto que tu falou, né, Cris, é a consagração, né? Então, realmente é a consagração que vai fazer com que, né, o teu espírito, como tu mesmo acabou de nos dizer, esteja sensível a perceber os movimentos do ambiente, né, e saber como te conduzir naquele momento, porque é o espírito que vai, né, te usar como instrumento. E realmente é a consagração que faz isso, né? Então não tem como ser algo diferente, né? E a limpeza, a consagração por sua vez mesmo, né, como a Corsa fazia, né, e a gente já ouviu tantas palavras falando sobre isso, né, que ela vai lá, né, no mundo e pesca o peixinho dela, se suja na lama, retorna, né, se limpa, que é a própria consagração, para no outro dia, né, cumprir seu papel de novo. E assim a gente vai fazendo, né? E realmente a consagração é que vai fazer a diferença na nossa vida, né, Cris? A diligência, como tu falaste, né? O equilíbrio, né? Porque o equilíbrio também se torna muito importante. A sensibilidade. Porque isso tudo quem vai dando essa direção, né? De sensibilidade, é o Espírito. Então, quanto mais você busca a palavra, você lê a Bíblia, mais você fica sensível, né? Aos sinais e ao que Deus quer e do jeito que Ele quer que você faça. Ou não faça, é o que Ele quer. Fazer ou não fazer, não importa, é o que Deus quer, né? E às vezes não fazer é um fazer de Deus. E a gente acha às vezes que o fazer de Deus é só o fazer no concreto, né? E às vezes é num outro nível, num outro plano. E tu falaste aí no início, né? A tua intercessão em relação à lista de chamada dos alunos, né? Então, tudo se move, e a gente sabe lá no início, pela intercessão. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique aí conosco. Quinta ao Vivo.